Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael e hoje eu vim falar um pouquinho sobre Caio Pano, um livro de Agatha Christie, ó, fenomenal. Gente, Caio Pano é o último caso de Hercule Poirot. O que que isso significa? Que é a última história em que Poirot vai aparecer. Então, na ordem cronológica da vida de Poirot, que a gente sabe que é bem bagunçada para quem lê assiduamente a Agatha Christie, sabe que a gente não tem bem uma ordem específica das histórias, mas Caio Pano é a última. Então, é uma história muito interessante de se acompanhar. Porém, Caio Pano, apesar de ser a última história cronologicamente, Caio Pano não foi o último livro que Agatha Christie escreveu com Hercule Poirot. Muito pelo contrário. Caio Pano foi escrito em meados de 1939, 1940, ali praticamente no começo da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque Londres estava sendo bombardeada, e isso é o que é aceito pela maioria das pessoas. A Agatha Christie escreve esse livro, tanto que ele tem muitas semelhanças com os livros escritos nos anos 30 e nos anos 20. E ela guarda ele num cofre, porque ela iria publicar mais livros de Hercule Poirot. Mas por aquela insegurança que pairava no ar, a Agatha decidiu escrever então a sua última história do personagem e publicar quando bem entendesse, ou se algo viesse a acontecer com ela, ela publicaria então esse livro. E a gente tem aqui um primor de narrativa e de história mesmo. Bom, qual que é a história de Caio Pano? Basicamente, a gente tem um Poirot aqui que já tá bastante debilitado, já tá com bastante idade. O Poirot é cardíaco, o Poirot tinha artrite. Então, o Poirot é um homem que sofreu bastante essas questões de saúde. E ele tá debilitado. E ele decide ir para a mansão de Styles. A gente acho que tem vídeo aqui no canal, inclusive, pro misterioso caso de Styles. Que porventura é a mansão onde aconteceu a primeira história dele ali na Inglaterra. Então, durante a Primeira Guerra Mundial, Poirot sai da Bélgica e vai para a Inglaterra. Poirot sai da Bélgica e trabalhou muito tempo em Paris, e ele sai disso tudo e vai para a Inglaterra. E é nessa história de Styles que nós conhecemos o Poirot e o Hastings. Então a Agatha Christie, ela lança esse primeiro livro que foi realmente um desafio entre a irmã dela e ela. Ah, por que você não escreve um livro policial? E ela escreve esse livro, publica esse livro, e é nesse livro que a gente tem, então, três personagens importantes. A mansão de Styles, o Poirot, que seria o seu grande personagem, e o Hastings, que é o companheiro de Poirot em muitas das suas histórias. O Poirot tem tranquilamente mais de 30 livros sobre ele. E o Hastings aparece em cerca de 13. Então ele é um personagem bastante frequente. E o Hastings ele tem muitas particularidades. Ele é um cavaleiro inglês puro, ele é um lord, no sentido de que ele é um gentleman mesmo. Ele tem esses valores, ele acredita em tudo que contam pra ele. E ele tem uma memória muito boa. Então a gente sempre parte das narrativas do Hastings como muito fiéis ao que realmente aconteceu. Essa é a pegada das narrativas sob a ótica do Hastings. Então, perfeito. A gente tem esse cenário, então, Poirot voltando para mansão de Styles muitos e muitos anos depois. A mansão, ela agora funciona como uma hospedaria, um hotel de passagem. E ele convida o Hastings para voltar. E aí a gente tem um começo, assim, que ele aperta os corações de quem leu qualquer livro do Poirot com Hastings, que é o Hastings declarando sobre como que, no momento, Poirot é a única coisa que deixa ele vivo nesse mundo, porque a esposa do Hastings morre, o Hastings tem 4 filhos que estão espalhados pelo mundo, e o Poirot é o grande amigo que sobrou no final de tudo isso. E o começo é fantástico. E a gente descobre, então, esse livro é narrado pela ótica do Hastings, que ele foi chamado pelo Hercule Poirot para ir para a mansão de Styles. O Hastings chega, olha o Poirot, e percebe
que nessa casa tá morando aí cerca de umas 8, 9 pessoas, em tese todos meio desconhecidos entre si, e ele vai conversar com o Poirot e ele descobre, o Poirot conta pra ele, na verdade, já no primeiro dia que ele tá lá, que eles não vieram ali à toa. O Poirot está fazendo uma caçada a um criminoso. E esse criminoso é um criminoso que ele provavelmente é o mais difícil que o Poirot já procurou e caçou na vida dele. E ele compartilha com Hastings todas as informações que ele tem, exceto o nome do criminoso, que aqui a gente vai chamar de X, X maiúsculo. Então, basicamente, essa é a história do Caio Plano. O Poirot sabe quem é o assassino, mas o Poirot ele não tem provas suficientes para incriminar esse assassino. E o Poirot tá ali nessa casa de Styles e ele sabe que esse assassino ele vai cometer um novo crime. Qual que é o papel do Hastings? Identificar os possíveis conflitos capazes de acontecer algum crime e tentar evitar isso e tentar compartilhar essas informações com o Poirot, já que agora ele está debilitado e não está conseguindo ser tão ativo quanto ele é nos outros livros, como por exemplo, no misterioso caso de Styles. Percebam que é um cenário muito interessante, em que o Poirot ele vai ficar sentado e pensar. E é isso. Agora eu vou falar um pouquinho com spoilers da situação toda. E a primeira coisa que eu gostaria de falar é que, assim, existem muitos paralelos entre a Agatha Christie no fim da carreira, foi quando ela publicou esse livro, né, no fim da sua vida, na verdade, e o Poirot. Então, as pessoas punham a Agatha num lugar um pouco, um tanto obsoleto. As últimas obras da Agatha, realmente, as escritas daí na última década, elas não foram as de maior sucesso. E eles punham a Agatha como uma senhorinha que já tinha passado o seu auge. E aí a Agatha resgata essa história que estava no cofre, ela também fez a mesma coisa com Miss Marple, mas ainda não li. E ela publica essa história e ela traz o Poirot exatamente como ela estava na atualidade. Num estado decrépito, porém com a cabeça sã em dia. Isso é maravilhoso. Conquanto ao tema final do livro, né, os spoilers, a gente tem aqui um livro que vai falar sobre um serial killer que trabalha de uma maneira psicológica. Ele tem o prazer em incitar outras pessoas a cometerem crimes e ele tem habilidade para isso. E ele incita de forma tão natural e tão pouco chamativa que as pessoas nunca associaram a incitação dele ao cometimento do crime. Então, a gente tem, por exemplo, uma briga entre o esposo e a esposa, e ele incita a esposa a envenenar o marido. Então, a gente vai ter aí uns 5 casos, mais ou menos, em que isso aconteceu. E a pessoa, ela vai ou se entregar ou vai ser condenada. Por quê? Porque ela realmente cometeu o crime. Porém, essa mente maligna estava por trás. É um motes chamativo? Talvez não, mas é um motes bastante interessante. Aqui então a Agatha vai finalizar realmente a história do Poirot, matando ele. E o Poirot, ele na verdade vai morrer de um ataque cardíaco, mas antes de ele morrer, ele vai cometer um crime contra essa pessoa, porque ele percebe que a lei ela não vai conseguir incriminar nunca esse cara que tá matando geral, que tá incitando tantas pessoas comuns a cometerem crimes e as pessoas cometem esses crimes. E o Poirot então decide que o seu último ato vai ser matar esse cara. E ele vai fazer isso e a gente vai ter então no final do livro uma carta do Poirot post-mortem, né? Ou seja, depois ele vai escrever essa carta, vai falecer e a gente vai receber essa carta 4 meses depois que tudo aconteceu, explicando o que aconteceu naquela mansão, quem era o assassino de fato, por que o Poirot
cometeu o crime. Ele vai dar todos os indícios que ele tinha para realmente entender que o criminoso era o criminoso. Vai dar a solução do próprio crime que ele cometeu contra esse criminoso, porque ele não estava numa cadeira de rodas, ele não era acamado. Como que ele matou uma pessoa que foi encontrada dentro de um quarto fechado, com a chave no bolso, com um tiro no meio da testa? Então, a gente vai entendendo o que aconteceu e o Poirot vai contar tudinho pra gente. É um livro de bastante teor emocional, que vai falar sobre finitude da vida, sobre o envelhecimento, e é um livro profundamente tocante, porque realmente nós ficamos envolvidos com esse alto teor emocional dessa história. Eu, se fosse você, leria esse livro, mas sabendo que a história não é feliz e que você nunca vai poder esquecer isso. É uma história que você não vai esquecer. Se eu pegar aqui as minhas resenhas de Agatha Christie até desse ano, tem várias que eu já não lembro o que aconteceu. Mas Caio Pano tá no panteão de histórias que não serão esquecidas por nenhum dos leitores. Tanto Caio Pano, Assassinato do Expresso do Oriente, Assassinato de Roger Ackroyd, todas as histórias que têm uma solução muito, vamos dizer assim, que invertem muito a nossa expectativa, cara, elas são inesquecíveis. E a Agatha Christie era fera em construir isso. E ela publica no seu penúltimo livro em vida uma história um tanto quanto subversiva. E eu vejo vocês num próximo vídeo. Tchau, tchau.